Olá, Shalom, o reino de Deus. Uma pausa para o Senhor. Hoje falando sobre no monte. E começando em Êxodo, no seu capítulo 3, que nos diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não a consumia pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava. Vou ver isso de perto, disse Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Falando sobre monte e falando sobre Deus, a gente vai observar aqui em Gênesis que Deus no monte Horebe, no monte de Deus, chamou um homem para um propósito. O propósito de Moisés era levar a mensagem de Deus e libertar o povo da escravidão no Egito. Moisés retorna. E no capítulo 19 do mesmo livro de Êxodo, lemos o seguinte: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. E depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declara aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito, e como transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora me obedeçam fielmente e guardem a minha aliança. Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Observem, no monte, Deus primeiramente escolheu um homem e chamou Moisés. No monte, Deus chama Moisés novamente, depois de passar por um longo período de travessia no deserto, depois de Deus ter feito grandes sinais, prodígios e maravilhas no Egito. Agora, eles estão no Monte Sinai, no deserto do Sinai, no Monte Horebe, diante de Deus. E Deus chama Moisés, porque ele quer fazer um concerto, uma aliança com o povo. Então Deus começa a manifestar toda a sua vontade, no meio do povo de Israel. Primeiro chamou ele de descendentes de Jacó, e depois chama-os de israelita. Então, o que Deus quer no monte dele? Deus atraiu um homem, para que esse homem trouxesse um povo, uma multidão, para que ouvisse de Deus a sua aliança, o conserto, de tudo aquilo que nos afastava, dos nossos erros, dos nossos pecados. Deus está a fim de atrair uma multidão para si. E no verso 9 nós lemos o seguinte: disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. O que o povo tinha dito?
que tudo aquilo que Deus falasse com Moisés, eles ouviriam. Deus dá uma série de alertas, né? Prepare o povo, daqui a 3 dias eu vou descer no Monte Sinai, porque Deus, ele queria falar com o povo. O desejo dele não era só falar com Moisés, mas era falar, chegar bem perto do povo e anunciar aquilo que ele tinha no seu coração, a sua aliança, os seus mandamentos, a sua lei. E no verso 16 nos diz assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e ao som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo, para que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. Muitos deles perecerão. Mesmo os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem consagrar-se, e então o Senhor os fulminará. Não poderia chegar-se a Deus no monte de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus, ele quer um povo para si, mas a gente não pode se aproximar de Deus do jeito que nós estamos. Precisamos reconhecer que sem Ele não somos nada. Precisamos reconhecer que nós cometemos erros e pecados. E isso nos afasta de nos achegarmos e nos aproximarmos de Deus. Precisamos entender que Ele nos quer muito mais do que nós queremos Ele. Ele sempre nos procura. Ele sempre está de portas abertas, está disposto a nos alcançar. Depende de nós. Querermos então assim buscá-lo, para que Ele venha e faça morada em nós. E assim como Cristo disse, para que a gente seja um com Ele, assim como Ele o é. E em Êxodo 20, nós vemos o Senhor manifestar a sua vontade no povo. Ele diz assim para nós: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é o dia dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em sua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia, que é o sábado. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longas na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo,
não cobiçará a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos e do som das trombetas, do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura que Deus se encontrava. Diante do monte, a presença de Deus foi muito grande, foi muito forte. Aquele monte não suportou a presença de Deus. E aquele monte começou a tremer. E eram trovões, eram relâmpagos. E um som de trombeta. E o povo se assustou. E Deus disse a eles a lei de tudo aquilo que ele desejava do povo. E a única coisa que Deus queria era que o povo tivesse em contato com ele. Mas aí o povo diz a Moisés: fale tu com Deus, e nós ouviremos aquilo que tu falas, mas nós não vamos nos aproximar. Deus queria ser próximo do povo, mas o povo não quis proximidade com o Senhor, com o nosso Deus. E Deus não mudou. Ele ainda hoje quer se aproximar de nós e quer nos levar para o monte. E Jesus, quando iniciou seu ministério, não foi diferente. Em Mateus, no seu capítulo 4, nos diz assim, a partir do verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira-mar da Galileia, à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem a todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aqui, novamente,
no monte, Jesus se assenta e começa a ensinar os seus discípulos, porque ele viu as multidões. E as multidões estavam vindo atrás de Jesus. A multidão sempre vem buscando uma bênção. As multidões queriam os milagres, queriam as curas, queriam as libertações, mas não queriam nada do reino de Deus. E Jesus senta no monte e ensina os seus discípulos e começa a dizer as bem-aventuranças, ou melhor, ele começa a dizer, felizes serão, que é o que quer dizer a palavra bem-aventurança. E o que é que Jesus está trazendo para nós? Um alerta. Na multidão tem sempre aqueles que querem as bênçãos. Na multidão tem sempre aqueles que vão te criticar. Na multidão tem sempre aqueles que vão ver o que vai acontecer contigo. Mas na multidão, Deus escolheu os seus discípulos. Ele foi separando. Na multidão, ele foi operando os sinais e as maravilhas. Mas a nossa vida não está em ser somente da multidão, mas em estar em seguir Jesus, porque os seus discípulos também subiram ao monte. Assim como Moisés foi chamado, só ele subiu o monte. E quando ele estava na presença de Deus, ninguém mais subiu ao monte. E na metade do caminho ficava aquele seu escudeiro famoso, Josué. Não tinha a oportunidade de ouvir e escutar aquilo que Deus estava falando com Moisés. E lá no monte, Jesus, ele quer falar com seus discípulos e ensiná-los que eles são bem-aventurados. Enquanto a multidão lá embaixo estava interessada nas curas, nos sinais, nos prodígios e nas maravilhas. Não é que Jesus não quisesse fazer isso, Jesus quer fazer. Mas, mais importante do que a cura, os sinais, os prodígios e as maravilhas, é ter um relacionamento. O que Deus sempre quis foi que a multidão estivesse perto dele. Mas a multidão lá atrás disse, não, fala tu, Moisés, e nós te ouviremos. E aqui não, Jesus ele sobe no monte, ele chama os seus discípulos para ouvirem dele o seu ensinamento e ensinar o povo. Nós somos chamados de dentro da multidão para ensinar, receber o ensinamento do mestre e ensinar novamente a multidão. Porque o plano de Deus sempre foi nos chamar, nos alertar, porque ele nos ama. E ele tem um grande amor imensurável por todos nós. Porque quando Jesus entregou a sua própria vida, ele não entregou para um povo exclusivo, ele não entregou para alguém específico, mas ele entregou por mim e por você. Medite nisso. Um forte abraço, um bom final de semana, que Deus nos abençoe.